E a pandemia da Covid-19 mudou a rotina de muitas atividades, inclusive nas funerárias. O segmento sofreu com a falta de insumos para trabalhar e ainda perdeu profissionais pela doença. O caos passou, mas as medidas de proteção continuam. Quem conta para a gente como foi esse período tão difícil, que deixou marcas na história global, é o repórter José Eduardo Rodrigues. O Walter lembra do momento complicado quando o coronavírus tomou conta do mundo. Ele trabalha com a preparação de corpos há 5 anos e teve que mudar a rotina para se proteger com o uso de equipamentos mais seguros no laboratório onde realiza as atividades. Foi complicado porque, como eu te falei, é algo muito novo. Como ninguém tinha nenhum conhecimento em relação à transmissão, se era transmissível para você pegar, você era só no toque ou se no ar. Então, claro que a gente ficava um pouco receoso. Durante a pandemia nós tivemos ali o uso de máscaras especiais, óculos de proteção. Foi preciso adquirir equipamentos de proteção, os quais era orientação da Anvisa, os quais orientava. Então, são os equipamentos próprios. Então, foi diferente porque algo, como eu te falei, tudo novo. O profissional trabalha numa das maiores funerárias de Goiás, que em dias mais críticos deste período chegou a fazer mais de 25 velórios, quando foi dada a liberação pelas autoridades de saúde. E se engana quem pensa que os empresários do setor foram os que mais lucraram. Por causa da pandemia, as homenagens deixaram de ser prestadas, As urnas, como não eram abertas, então não tinha ornamentação, as vestes, as salas de homenagens, tudo isso deixaram de fazer parte dos funerais naquele momento. E aí acaba também tendo um prejuízo. Com certeza, e o nosso custo elevou bastante nesse momento da pandemia. Em meio a tantas mortes, foi nessa época que muitas famílias perceberam a necessidade de um plano funerário, para pelo menos um enterro mais digno. Uma pessoa, quando ela tem um plano funerário, ela consegue programar um gasto que é uma data incerta de um futuro certo, que é a morte. Ela consegue programar isso e pagar em pequenas mensalidades isso e ter uma cobertura completa de um serviço funerário, podendo colocar como seus dependentes toda a família e poder proteger essa família toda de um futuro, de um óbito, ali onde ela vai ter todo um atendimento funerário humanizado. A Covid-19 fez mais de 700 mil vítimas em 3 anos e 3 meses no Brasil. Aqui em Goiás, mais de 28 mil pessoas perderam a vida em decorrência da doença. No auge da pandemia, a Covid chegou a fazer mais de 200 vítimas por dia. Foi aí que as funerárias começaram a sofrer com a falta de insumos e até de profissionais. O gestor lembra da morte precoce de um dos colaboradores que estava nessa linha de frente. Infelizmente, nós perdemos um colaborador no momento da pandemia. Sem contar que muitos foram contaminados. O fim da emergência global faz o mundo respirar aliviado, mas ainda assim os cuidados no ramo e em diversas atividades continuam sendo seguidos à risca. Houve uma mudança no sentido dos EPIs, foi incorporado novos EPIs. A maior crise sanitária do mundo fortaleceu diversos setores. Tudo precisou ser reinventado. Hoje essa funerária comemora os 45 anos, agradecendo cada colaborador por ter segurado a barra no momento mais difícil para a empresa. Esse é o momento de honrar o trabalho árduo e corajoso de cada um nesse momento. E assim é que nós celebramos esses 45 anos, reconhecendo o trabalho, a dedicação e o esforço de cada um, porque foi um momento de muita coragem.